Afinal, essa alta aí estava dentro do script? Não estava? Rompeu? Melhor comprar agora ou esperar um pouquinho? Vamos ver. Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Apollo Trade. Aqui quem fala é o Léo Gravina. A gente costuma fazer aqui no canal vários vídeos de Bitcoin, tenho mantido uma frequência melhor agora, então já se inscreve e deixa aquele like, você que sempre está aqui comigo, também comenta aí embaixo. Se você acha que vai subir ou que vai cair, mas eu vou explicar para vocês o que eu acho. Vamos ver um pouquinho de análise técnica, beleza? Da outra vez, o último vídeo, eu vi que estava falhando um pouquinho a câmera, vou prestar atenção nisso também. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui a tela, tá? Eu já deixei programado só para eu me lembrar o que eu vou falar, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Tanto a extensão quanto a região de resistência, tá? Bem importante que vocês entendam um conceito. Quando a gente forma topo, a gente tem uma resistência, né? O preço, quando ele chegar de novo nesse topo, existe ali um momento de tensão. Será que o preço vai superar o topo ou será que o preço vai falhar nessa tentativa e acabar recuando, formando eventualmente um topo duplo ou algum tipo de configuração de acumulação? Vocês podem perceber no momento bem anterior aqui, ó, que a gente teve a formação de topo. Esse topo aqui no dia 9, 8 de janeiro aqui, a gente formou topo em 40 mil, beleza? Aí o preço começou a corrigir. Tranquilo, numa tendência de alta isso acontece, o preço forma um topo, começa a corrigir um pouquinho, para depois retomar essa alta. Como que foi o rompimento? Prestem atenção. Vocês conseguem perceber que essa barra aqui, ela foi uma barra bem forte? Foi uma barra que entregou bastante força, ela rompeu de fato, ela falou assim, ó, estou de fato superando em muito o topo para você não ter dúvida de que é uma tendência de alta que vale a pena comprar agora. Então, para mim, é de uma forma bem clara que este dia aqui, dia 8 de fevereiro, a gente teve, então, uma barra de 20% que realmente rompeu o topo e falou, a partir daqui nós vamos continuar subindo. Beleza. Nós temos um segundo momento assim. A gente está falando do nosso topo histórico atual. Realmente é o topo histórico. O preço do Bitcoin nunca ficou mais caro do que isso, nominalmente. A gente está falando da região de aproximadamente 57, 58 mil, tá? Vamos lá. Da mesma forma que a gente teve aqui uma retraçãozinha da alta e depois um vencimento, uma superação dessa resistência, a gente tem aqui também uma resistência e tivemos mais uma correção. Correções são comuns, retrações são comuns dentro do movimento de alta. Agora a gente embicou para cima e está partindo para uma nova tentativa de rompimento. O que acontece? Quando você entra, por exemplo, agora, neste momento, você acaba tendo um trade muito perigoso. Não tem um espaço muito legal para você fazer um trade aqui. Vamos supor que você vai entrar mais ou menos agora, perto de 54, alguma coisa, tá? Então, neste branquinho aqui, ó, você entra, você tem o quê? Uma chance de tocar no 58 e acabar não vencendo, tá? Acabar voltando, retornando, formando um topo duplo, encerrando a tendência de alta, ou de romper, são duas chances aí. Só que se ele provavelmente bater ali em cima e ele não romper, ele não partir para cima, vocês vão acabar tendo um stop ali possível, né? Mais ou menos na região de 45, por ali, tá? Eu tô pensando neste fundinho aqui, ó. Então, assim, é um trade que a razão do lucro, prejuízo não tá valendo a pena. Você está buscando um lucro em 58 e um prejuízo em 45, você assume, não faz sentido esse trade. Então, mesmo que às vezes o preço esteja subindo, pode ser que não tenha um trade. É por isso que o analista ele tem que olhar sem viés e aí depois ele vai partir para o trade ou não, tá? São dois pontos, são duas fases distintas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se a gente de fato romper essa resistência, aí dá trade. Aí, o que eu tô falando de rompimento? É esse tipo de barra aqui. Não precisa ser 20%. Mas tem que ser uma barra de confirmação. Uma barra de corpo cheio, verde, que fala assim, vencemos, passamos por aqui. Aí, com essa barra acima desse valor, a gente pode pensar em entrar. E aí eu tô falando de mais ou menos, aproximadamente, tá? Não tô cravando, isso não é recomendação. A recomendação é que vocês estudem muito, sempre, acompanhem mais canais também,
né, vários canais bons aí, do Fausto Botelho, do Nicolas, que é o Tribo do Trade, do Tainan Criptográficos, tem vários canais bons que você pode acompanhar, para juntar eles, do que eles estão falando, Investidor Moderno também muito bom, junta, e aí você vai ter uma opinião melhor, entendeu? A minha é só mais uma aqui. Então, em 59, uma boa entrada para a gente fazer um trade com um pouquinho mais de segurança, tendo rompido o topo histórico, e eu não estou falando de entrar se o preço chegar ali. Eu estou falando se fechar o dia ali em cima, porque às vezes a gente tem uma barra que vem bonitona aqui, supera, ó, encostou e desce, e fecha vermelhão. E aí você entrou, porque você armou uma ordem. Então não. São dois riscos que você tem que escolher qual que você vai correr. Se você armar uma ordem, você corre o risco de ser agulhado. Se você não armar, você corre o risco de ficar de fora. Então, ou você presta atenção, coloca um alarme às vezes, né? Não sei, isso vai do gerenciamento de cada um. Eu prefiro confirmar o candle. Eu vejo que tem muito mais falso rompimento, ou seja, agulhada, do que confirmação de rompimento que eu não consigo mais entrar. Se a gente, de fato, tiver esse movimento e a gente partir para uma alta, qual seria o nosso alvo? Qual seria o nosso alvo? Vamos traçar uma extensão Fibonacci para ver se a gente consegue encontrar aproximadamente um alvo, né? Eu já tinha feito aqui, mas vou fazer com vocês. Aonde está o suporte aqui? O início dessa alta? Tá mais ou menos por aqui, né? E o fim tá mais ou menos por aqui. Depois a gente tem a finalização mais ou menos por aqui também. Então a gente tem o início da alta em 29,30, paramos na alta lá no 58K, e a gente desceu um pouquinho até 45, aproximadamente, numa espécie de retração dessa alta. Com esses três elementos, a gente consegue traçar a extensão de Fibonacci baseado em tendências. A gente vem, seleciona aqui o primeiro ponto inicial e finaliza o movimento de alta. Tendo o movimento de alta inteiro já selecionado, esses dois cliques, a gente desce para o terceiro clique, coloca nesse suportezinho que se formou, nessa pernada de alta, e a gente vai ter, então, a extensão de Fibonacci. Você consegue ver que a extensão está dando aproximadamente 87 mil. Um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, muda muito esse valor, tá vendo? Já vai para 83, se eu considerar sombra, se eu considerar fechamento, 88. Então, assim, região de 85 até mais ou menos uns 88 ali, tá? Margem de erro de 3%. Beleza? Nunca usem números exatos, 85,90, não é, nem sempre é assim. Tem muito mais chance de você errar se você escolher números exatos. Tá até escurecendo aqui já, ó. Então vamos lá. Essa é mais ou menos a projeção se a gente de fato subir. Léo, você acredita que a gente vai subir? Não. Por quê? E por que você quer esperar que a gente chegue em 59 antes? Vou mostrar para vocês. Quando a gente faz uma análise, a gente não só traça, né, alguns rabiscos e tudo mais, a gente também confirma com indicadores. Eu deixei eles já aqui do lado para a gente dar uma olhadinha. Indicador Swing Trade. Esse indicador ele vai mostrar no gráfico quais são as últimas resistências e os últimos suportes. Resistências em verde, suportes em vermelho. Dá para modificar ele um pouco? O meu está um pouco modificado, mas é para você saber mais ou menos o limite. Ele dá o limite, então aonde a agulha foi, tá? Vocês percebem que a agulha foi aqui, aqui, tá? A gente tem agulhadas sendo expostas aí no gráfico. E aí ele passa a ter uma nova contabilidade ali, uma nova conta, uma nova linha, quando a gente tem uma nova agulhada, um novo topo. Então, para mim, apenas acima dessa agulhada aqui, deste topo histórico, vale a pena entrar. Então, por isso que eu tracei essa região final do movimento como uma região, para mim, de resistência, no meu modo de ver de resistência. Tirando esse aqui, vamos para o Super Trend. Super Trend, ele é um rastreador de tendências. Ele mede a tendência por meio de média móvel. Olha que interessante. A gente teve uma tendência de alta bem consolidada ali, que foi perdida aqui num falso rompimento e entregou depois uma nova compra. Você vê que aquele dia, eu não tirei a setinha da barra. Nesse dia que teve a setinha, que eu contei para vocês, né, que teve de fato um rompimento, ele passou a ser buy ali. Vocês conseguem ver ou será que tá aqui, ó? Deixa eu ver se eu dou um zoom para mostrar melhor para vocês. Aqui passou a ser buy nessa região aqui, ó, no dia 8 de fevereiro, como eu tinha falado. Por quê? Porque rompeu de fato, ele rompeu a região de resistência. Olha que legal esse indicador.
Muito bacana, né? Deixa eu até esconder para ver se aparece ele bonitinho. Olha que legal. E neste momento, olha lá, aqui em cima, a gente está na região de sell, a gente está na região abaixo da resistência. Então, ele entende que embaixo dessa região, você não tem que procurar ordens de compra. Só quando passar essa região, você pensa em compra. Eu concordo com ele, eu acho que ele faz sentido mostrando esse tipo de formato aí de indicador. E tem mais um indicador que eu queria mostrar para vocês, que talvez este seja um pouco mais familiar, né, na rotina de vários analistas, que é o indicador de volume. Deem uma olhada aqui no indicador de volume. A gente tem algum volume anormal, mais ou menos nessa região, ou o volume está baixo? Para mim, o volume aqui, ele está muito baixo. Ele não mostra uma nova tendência, uma retomada de alta, uma pressão compradora. A gente não tem aqui, de fato, algo novo que traz para a gente um elemento de compra ou algo nesse sentido. Então, eu vou com muita calma, espero que vocês tenham cautela. Esse tipo de movimento aqui, ó, entrar aqui, tentar pegar 10%, às vezes você acaba ficando de fora de altas um pouco mais expressivas, como, por exemplo, uma alta de 200%, como foi desde 12 mil, ou essa alta aqui, por exemplo, de 80%. Então, muito cuidado com o time frame que você opera, tá? Se você não trair o seu setup, beleza, manda bala. Mas se você ficar querendo caçar operações, porque tá muito dia sem operar, acho que você vai acabar fazendo besteira. Pelo menos é o que eu costumo ouvir de relatos, certo? Então, já 12 minutos, eu queria passar mais ou menos essa mensagem para vocês, que eu continuo ainda acreditando que essa alta ela é fraquinha, e eu vou mudar de ideia apenas quando ela superar os 59, que aí sim eu vou começar a cogitar uma compra. Até lá, para mim, não faz sentido se expor, beleza? Esse é o meu estilo de análise, claro que eu falei para você conferir vários outros, mas se você curtiu, deixa o seu like, tá? Se foi bem didático para você e acrescentou, também considere se inscrever para ver mais vídeos como esse todos os dias às 20 horas. Vamos ver se a gente consegue estabelecer isso aí. Depende do número de visualizações. Se vocês gostarem do projeto, comentar aí que gostou, eu começo a fazer todos os dias. Então, já tendo deixado o like, essas são as nossas redes sociais, apolotrade.com.br no site. Também pode procurar por clubecripto.com.br para fechar o nosso serviço de assinatura, onde a gente manda sinais, trades, análises, estudos, hold, moedinhas boas de gema, DeFi, NFT, enfim, de tudo. E junto com mais analistas, eu faço esse serviço, tá muito bacana. E as nossas redes sociais, @tradeapollo. Espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso. Se vocês gostaram, vai ter bastante visualização, vou ficar feliz e vou continuar fazendo mais vídeos como esse aí. Então, até a próxima, galera. Tamo junto.